Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há um escritor que falava, que há várias portas da felicidade, que vai se abrindo no coração de cada um. E dizia que uma dessas portas, falava de duas que me chamou a atenção, é a gratidão e a responsabilidade que complementa essa gratidão. No sentido que gratidão de uma pessoa que se dá conta que recebe muitas coisas de Deus, que muitas coisas vêm de Deus, e a responsabilidade de retribuir isso que eu recebi de Deus. É interessante se pensarmos assim, que quando nós refletimos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, quando nós fazemos um pouco de oração, que seja assim, uma oração profunda, pessoal, que a gente tenta sempre fazer, então a gente percebe que a gente recebe de Deus tudo o que é necessário para a nossa realização. Que Deus nos dá tudo para sermos felizes. E acontece que inclusive há um paradoxo, se nós pensarmos um pouquinho na nossa vida, um paradoxo que o mais natural, assim, quando uma pessoa pensa, eu quero ser feliz, então a tendência é talvez a gente pensar quais são os meus direitos, O que eu teria que conseguir, o que teriam que me dar, o que a vida tem que me trazer, E justamente a gente é feliz quando a gente não faz essa pergunta, mas faz uma pergunta sincera, Falar, o que eu posso fazer? Quais são os meus deveres? Deveres em geral, assim, do modo amplo, O que a vida espera de mim? No fundo, nada mais de uma forma ou de outra, quando a gente faz um pouco de oração, que é dizer, puxa, como eu estou agradecido por tantas coisas que Deus me deu, pela existência, por eu estar aqui, por eu ter fé, ainda que quero ter mais fé, e o que eu vou fazer para retribuir isso que Deus me deu. E o contrário, isso nós percebemos algumas vezes em alguns momentos, O contrário dessa atitude é aquela pessoa que diz, em alguns momentos pode vir, que se deixa levar pela tristeza, pensando no pouco que tem, pensando nas pessoas que têm mais do que ela, nas coisas que não conseguiu na vida, que às vezes fica dando voltas, e aí entra num sentimento ruim de tristeza, de inveja, esse incômodo, que às vezes pode ser algo até contínuo, habitual, de ficar incomodado com o sucesso dos outros, com a inteligência dos outros. Uma pessoa me contou certa vez que passou a conviver assim de uma hora para outra era um estudante que passou a morar com dois outros estudantes que os dois gostavam muito assim de literatura, um pouco de política, e liam bastante. E ele se sentia assim, um ignorante, Porque fala, puxa, eu não leio, não gosto de ler, não sei nada, E diz que toda vez que eles começavam a conversa, ele se sentia triste. Porque ficava pensando, nossa, eu não sei nada, eu não leio nada. E às vezes ela fala, puxa, mas nossa, como é que você sabe isso? Nossa, eu não sei nada disso. Até que ele se deu conta, também conversando assim na direção espiritual, falou, olha, por que eu não aproveito, essa conversa? Por que eu não aprendo com essas pessoas? Por que eu não
aproveito, em vez de ficar pensando, eu não sei, daí eu não sei mesmo, agora ótimo, Deus me deu essa oportunidade de aprender com a convivência, com essas pessoas que falam dessas coisas. Essa é a atitude que nos faz feliz, né? É uma atitude de agradecimento e responsabilidade. Quer dizer, o que eu devo fazer diante? Aprendo, aproveito, digo, não, peraí, me explica melhor, mas fala desde o começo, quem que é esse fulano, quem é esse ciclano? E de fato, né, os outros amigos gostavam de explicar, né, porque uma pessoa que sabe uma coisa gosta de explicar, e não, então é assim, assado, e pronto, ele acaba adquirindo essa atitude. E passa a ter uma atitude, que é o tema até da meditação, essa atitude de responsabilidade, que é um agradecimento por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu posso ter agora, aqui e agora, e vou crescer com isso. E sempre podemos fazer assim, porque Deus nos dá continuamente muitas coisas. De alguma maneira, podemos dizer que nós já possuímos verdadeiros tesouros na nossa mão, na nossa vida. Há umas palavras do Evangelho que podem ser lidas nessa perspectiva. Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, nem os ladrões assaltam e roubam, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, os verdadeiros tesouros são essas boas obras. Não é ser inteligente, não é ter isso, ter aquilo, não ter essa capacidade, ou a riqueza material, esse conforto, essa tranquilidade de morar em tal lugar, ter esse tipo de trabalho, coisas que às vezes a gente pode sonhar, que é legítimo até, mas Jesus diz, ajuntai para vós tesouros no céu. E o que são esses tesouros? São as boas obras. Essas obras que nós podemos fazer sempre. Agora, nesse tempo que talvez muitos podem estar mais limitados de possibilidades, mas podemos fazer, né, boas obras com as pessoas que estão ao nosso lado, na nossa casa, na nossa família. E Jesus, né, Jesus continua. Jesus dizia que o verdadeiro tesouro, quer dizer, Jesus continua dizendo assim, a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for límpido, ficarás todo cheio de luz. Ou seja, que o olho é essa boa intenção. Né? Significa boa intenção, que faz eu fazer obras boas. Porque eu faço aquilo que eu estou chamado a fazer com amor, com carinho. Podemos ter essa certeza, né? Que nós temos tudo o que precisamos para fazer muitas obras boas. E, portanto, temos tudo o que precisamos para ir recolhendo um tesouro no céu. E aqui nesta terra temos tudo o que precisamos para sermos muito felizes. Se formos pessoas agradecidas e responsáveis, né? E um agradecimento que nos leve, né, a responder a Deus, a corresponder a tantas coisas que Ele sempre nos dá. Há uma história que pode iluminar nessa ideia e também podemos tirar conclusões, que é uma história real desse cientista Gregor Johann Mendel, que ele nasceu no começo do século XIX, né? E depois ele era religioso, um monge agostiniano, foi ordenado sacerdote, mas era um grande pesquisador e inclusive tinha muitos estudos e tal, que ele poderia ser perfeitamente professor da universidade, mas naquela época ele, até por ser religioso, enfim,
não permitiram, fecharam-lhe todas as portas, né, das pesquisas que ia fazer. Ele era biólogo, né, apaixonado pela pesquisa, mas não conseguiu. No entanto, ele não desanimou, ele tinha lá no seu mosteiro uma pequena horta, né, e começou a cultivar lá suas ervilhas, ia fazendo os seus testes, né, e depois de muitos anos, então ele, depois de pesquisar, ele fez a famosa lei de Mendel, né? As leis de Mendel que foi a base da genética moderna, com a genética contemporânea, né? E ficou com um nome como um grande cientista ao lado de Kepler, Copérnico, Newton, né? Porque ele não desanimou, disse, então agora não, ele morava no mosteiro, quer dizer, o que eu posso fazer aqui dentro? Eu não posso fazer nada. Não, eu tenho aqui esse pedacinho de terra aqui, né? Eu posso plantar umas ervilhas e pronto. De alguma maneira, é o que acontece com todos nós. Às vezes a gente não tem aquilo que nós esperávamos, ou aquilo, né, que a gente almejava, ou que a gente sonhou, né? Porque, enfim, e aquilo que aparece também, alguém falava, né, que às vezes aparece os nossos amigos, as amigas lá no Facebook, nas redes sociais, que parece que tem tudo, que estão tudo bem, que estão triunfando na vida, né? E a gente sempre se sente, fala, nossa, eu não faço essas viagens, eu não faço essas coisas. E é uma enganação, né? Porque ninguém põe fotos de fracassos, né? Mas põe as fotos lá dos sucessos, né, da pessoa que está se dando bem. E dizia mas que todos nós temos, nós temos às vezes né, uma circunstâncias limitadas, que é a nossa horta, né? É o nosso pedacinho de terra, que nós podemos fazer um grande bem. No fundo, e por isso o que nos faz felizes, né, não é ficar pensando, né, se eu posso atingir tal e aquela meta, nem as metas boas, né? Pensar, não, quando eu for mais santo, então eu vou ser feliz. Não, nem essas. Mas é pensar o que eu posso fazer. No fundo, de um modo ou de outro, o que eu posso fazer hoje e agora é aquilo que Deus quer que eu faça. E eu vou fazendo. Né? Eu vou respondendo a essas bondades de Deus. Então, isso me fará feliz. Para sermos mais concretos, né, e ajudar na nossa oração, podemos perguntar, eu proponho, né, quais são os nossos canteiros, né? Qual que é a nossa horta? E aí que eu pensei como em quatro canteiros, né? Que todos nós temos, sem dúvida. Em primeiro lugar, os nossos deveres religiosos. Eu sempre tenho falado com muitas pessoas, porque é verdade, tem acontecido isso, né? Que agora nessa quarentena que está demorando tanto, né? Nós, sem dúvida, nós podemos rezar mais. Nós podemos crescer em vida interior. Né? Amanhã, por exemplo, começa, né, o Corpus Christi, talvez para muitas pessoas vem até um pouco uma certa nostalgia, fala, puxa, eu nem posso assistir a Santa Missa, não posso nem comungar, não vai ter a procissão, né, do Corpus Christi, quem talvez estava acostumado a participar, mas sim, eu posso crescer em devoção eucarística, eu posso, né, pensar nos sacrários, eu posso rezar mais, eu posso meditar nessa verdade de Deus conosco, inclusive, né, e sim, a gente pode crescer na vida interior. Agora cada um pode se perguntar, eu tenho cultivado naquilo que eu posso, cada um com as suas características, né, nas suas circunstâncias, eu tenho cultivado a vida interior, a minha vida com Deus.
E, e de fato, porque isso é também, eu digo, é um dos canteiros, né? Mas é o primeiro. Quando nós fazemos oração, quando nós cultivamos esse trato com Deus, quando nós vamos crescendo, né? Na oração, também no conhecimento da fé. Então, todos os outros aspectos que eu vou falar aqui, eles melhoram também. A gente tem uma visão diferente, uma visão mais positiva das coisas, da vida. Conta que há um deserto no Chile que chega a época em que não chove, né? Então fica um deserto mesmo, é tudo areia, né? Fica tudo marrom assim, então você não vê uma vegetação, é um deserto. Mas que há um fenômeno lá que quando dá as primeiras chuvas, assim, em pouco tempo, questão de dias, de repente brota um verde maravilhoso, né? Uma erva pequena, né? Mas que enche tudo. Então, todo aquele marrom passa a ser verde. E aquelas plantas, elas também dão flores muito variadas, assim, de cores maravilhosas. E a vida interior é como essa chuva no deserto. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós apostamos em Deus, né? Eu falo assim, puxa, eu não estou conseguindo fazer nada direito, mas eu vou rezar bem. Eu vou rezar do melhor forma que eu possa. E fazemos um plano também, né? Tá, várias formas de rezar. Vou rezar mais com uma leitura, com uma meditação. Depois também vou rezar o terço. Depois à noite vou fazer tal coisa, mas vou me empenhar nisso. Então, talvez naqueles aspectos da minha vida que eram deserto, possa ser um campo florido. Que outros canteiros, né, que podem ser esse campo florido, claro, baseado em primeiro lugar nesse buscar a oração, buscar a Deus. Então, outro canteiro é a família. A família, às vezes, pode ser tema de tristeza, de amargura, de inveja. Fala, olha só a minha amiga que não tem esses problemas que eu tenho aqui na minha casa. Olha só as pessoas que não precisam fazer tais e tais coisas que eu tenho que fazer aqui em casa. Né? E o normal assim, infelizmente, né? Que às vezes a gente às vezes tem uma casa, tem uma família, tem pessoas que nos ajudam e a gente às vezes está reclamando dessas pessoas, dessa casa, dessa família. Está achando ruim. É o que falava ao princípio, né? A gente não vê, não sabe agradecer. Mas às vezes há pessoas que passam situações difíceis, né? Mas eu sei que não é o caso da maior parte de nós, mas mesmo uma pessoa que esteja passando uma situação muito difícil, ela fala, puxa, mas eu posso ajudar essa pessoa, enfim, eu vou agradecer, né, a minha existência, né, o serviço que eu posso prestar aqui, e vou corresponder a isso, né, vou ter. E muito mais se nós temos, como a maior parte de nós, né? Se temos às vezes pessoas que nos amam, pessoas que estão perto de nós, que nos ajudam. Né? Então, sermos agradecidos e perguntar o que eu posso fazer? Como que eu posso corresponder? No relacionamento com os pais, com os irmãos, no relacionamento, nas virtudes, né? Que eu posso desenvolver no lar, em casa, né? Puxa, talvez, não sei, de repente uma pessoa na minha casa, o pai, a mãe, às vezes, né, estão mais doentes, estão mais estressados, então exigem de mim mais compreensão, mais abnegação, mais espírito de serviço. E isso no fundo, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer aqui na minha casa? E às vezes a gente não consegue, não tem problema, mas essa atitude, que é uma atitude de agradecimento e responsabilidade, é que vai nos fazer felizes. Que triste seria se nós entrássemos nesse espírito por algum problema que haja, às vezes pode haver problemas sérios e importantes e profundos, mas que nos faça a ficar amargurados, tristes. Não é isso que Deus quer, com certeza. Né? E se nós talvez olharmos para cima e dizer o que eu posso fazer, então provavelmente vamos encontrar no que antes era tristeza e amargura, vamos encontrar alegria, amor, felicidade,
Heroísmo, virtude. O que eu posso fazer? O terceiro campo, que é mais fácil, até entendemos, esse sentido de gratidão e responsabilidade, né? Responsabilidade é no nosso estudo, nos nossos deveres profissionais. Né? Especialmente quem é estudante, mas todos nós, né? Se agora temos mais tempo em casa, ótimo, eu posso estudar mais, eu posso aprofundar mais, eu posso... Mas sobretudo, é perguntar o que eu posso fazer, né? O que eu devo fazer agora com os meus estudos, nessas circunstâncias que eu estou. E lembrar que diante de Deus, o que vale em um trabalho não se mede pela importância externa do mesmo, pelo impacto que eu produzo nas pessoas, né? Hoje se mede até o impacto, né? Qual que é o impacto aqui desse artigo, né? E não é isso o importante, né? Para nós, mas é sobretudo a grandeza de um trabalho está na categoria humana, né? De quem o realiza. Está na intenção de quem o realiza. Né? É o olho, né? O olho é a luz de todo o teu corpo. E se eu faço as coisas com boa intenção, se eu faço as coisas por amor a Deus, ainda que sejam coisas muito triviais, muito pequenas, muito simples, muito limitadas, porque eu não consigo fazer mais, não consigo fazer melhor, mas eu estou estudando bem, eu estou trabalhando bem, eu estou cumprindo o meu dever. Uma missão de São José Maria Escrivá em Sulco, ponto 496. Uma missão sempre atual e heróica para um cristão comum. Realizar de maneira santa os mais diversos afazeres, mesmo aqueles que parecem mais indiferentes. Veja, São José Maria Escrivá coloca aqui como uma missão sempre atual. Quer dizer, nós estamos cumprindo o nosso dever. E de fato isso é trazer santidade ao mundo, é melhorar o mundo, é transformar o mundo. Além do que, claro, é o mais importante que nós podemos oferecer o nosso trabalho a Deus, né? Fazer o nosso trabalho uma oração. Isso é muito grande, isso pode nos fazer muito, muito felizes, sempre. E por fim, o último canteiro, né, que dizia, assim como o Mendel, né, tirou lá da sua hortinha lá, fez grandes coisas. Eu falava que podemos fazer grandes coisas no campo religioso, né, no nosso relacionamento com Deus, na família, no nosso trabalho, estudo, o que for, né, todos os afazeres que nós temos agora, mas tem um quarto, né, que quando pensamos em responsabilidade, talvez pensamos nesse, que são os nossos deveres sociais. Que deveres sociais são desde qualquer coisa que fazemos para crescer na amizade com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, até o serviço ao bem comum, às outras pessoas, né? Passando pelas obras de misericórdia tudo, né? E agora é bom de pensar o que eu posso fazer. Por exemplo, a gente pode ligar para aquelas pessoas que a gente pode pensar que estão um pouco sozinhas, né? Ou simplesmente para aquelas pessoas que faz tempo que eu não vejo. Agora é um momento que ligar para saber como estão passando agora esse momento. E depois também perguntar, será que não há nada que eu possa fazer pelo bem do próximo, pela coletividade, pelo meu bairro, pelo meu condomínio, por esse grupo de pessoas aqui do WhatsApp, aqui pelo centro, né? Sempre a gente organiza trabalhos voluntários, que eu tenho esse desejo mesmo de ajudar, mas não pensemos, né, simplesmente ajudas, né, a pessoas longínquas. Primeiro, esse círculo de pessoas que eu tenho, isso é se preocupar com o bem comum, com a sociedade, né? Dando bom exemplo.
Há uma passagem que eu li recentemente e me lembrei ao preparar essa meditação, que são as palavras de São Paulo, aliás, do autor da Epístola aos Hebreus, né? Não sabemos se é São Paulo exatamente, mas isso, com certeza é a doutrina de São Paulo, né? O autor da Epístola aos Hebreus dizia o seguinte, né? Falando dos cristãos, falando, né, das pessoas que estão perto de Deus, que é a atitude de quem é agradecido, de quem é responsável, de quem quer fazer o bem. Dizia assim, né? Que é como a gente pode dizer assim, que é uma frase que resume esse estado de felicidade que todos nós podemos ter, em qualquer circunstância. Dizia assim: estamos confiantes, com a consciência tranquila e querendo fazer o bem em tudo. Olha que bonito. Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Estamos confiantes, com a consciência tranquila e querendo fazer o bem em tudo. Isso nos dá muita paz, isso nos dá muita alegria. Mas por que às vezes? Mas se estamos com a consciência tranquila, se estamos assim sempre abertos a, no fundo, essa atitude de perguntar, né, diante de Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E de repente, isso que nos dá mais alegria é quando nós descobrimos que nós podemos, está nas nossas mãos fazer muitas coisas grandes. Muito. E superar, de fato não é, um cristão não pode ter inveja, não pode ficar olhando, né, chorando, digamos, as coisas que não fez bem, ou que deu errado, ou que, né, como sentindo assim uma pessoa fracassada. Não, temos que estar sempre confiantes, com a consciência tranquila. Por quê? Porque queremos fazer o bem em tudo. Agora uma oportunidade para talvez pensar nessas ideias que agora estamos falando. Eu só lembro, né, que não esse agora, mas no próximo final de semana, né, daqui uma semana e meia, então haverá o retiro espiritual aqui do Itaporã, que está sendo preparado, né, agora nesse formato online, nesse formato digital, né? Então está se pensando um retiro, e pode ser uma ótima ocasião agora para esse fim da pandemia, né, para esse período ainda que a gente está recluso, de pensar mesmo, o que eu posso fazer? O que a vida me chama para fazer? E aí um retiro é o momento também de pensar. É bom começar sempre pensando nas coisas mais concretas do meu dia a dia, do que eu venho fazendo, né? E o retiro também é um momento que eu nem abordei aqui na nossa meditação, mas de pensar também o que eu posso fazer daqui para frente, né? No meu futuro próximo e até no meu futuro remoto e longínquo, né? Quer dizer, aqui que eu vou me dedicar, né? Quer dizer, aqui que Deus me chama. E eu espero que eu tenha ajudado com essa meditação, né? Ainda vamos ter mais uns minutinhos, mas eu espero que nós possamos descobrir mesmo que a nossa vida vale muito, que Deus nos deu muito e que nós podemos ser muito, muito, muito felizes, mas talvez pensando de um pouquinho diferente do que talvez pensemos, né? Porque, enfim, nós podemos ser influenciados, né, pelo mundo, mas pensar de uma forma cristã, de dizer, bom, o que eu devo fazer? Né? O que eu quero fazer o bem, olhando diante de Deus. Há exemplos muito admiráveis, né? Eu lembrava de um colega meu, sacerdote, que quando eu conheço só a história, né? Porque foi em 91, já faz um tempo, ele tinha 38 anos, e teve um acidente muito grave, né? Então, teve um problema na medula e ficou tetraplégico, né? Só consegue mexer até hoje, né? Ele está vivo e consegue mexer só o pescoço, né? E o rosto, mais nada. Então, claro, acontece que esse homem, movido pela fé em Deus e sempre lutou pela sua vida, né? No começo ficou lá entre a vida e a morte, mas logo conseguiu recuperar, mas não recuperou mais os movimentos de nenhuma parte do corpo. Mas o fato é que foi se recuperando assim, né, da situação, e também ajudaram a que ele pudesse
operar, se chama Padre Luiz de Moya, né? Ele tem até um livro que ele escreve sobre isso, né? O Padre Luiz. Ele começou a operar o computador com a boca e com o passar do tempo, já em 95, depois de 3 anos, ele já tinha todas as suas... Já fazia tudo o que ele fazia antes, porque ele era professor universitário na Universidade de Navarra, capelão, diretor espiritual, confessor, né? Hoje ele até tem um blog assim que ele conta as suas experiências e até mais ou menos famoso assim, né? Na Espanha, parece que até o próprio, se eu não me engano, o Bill Gates até entrou em contato com ele, né? Ficou emocionado com a história e foi visitá-lo uma vez. E ele conta assim, dizia assim no seu livro, que ele conta essa sua recuperação, ele diz assim: parecia-me que tendo a cabeça boa e querendo assim, eu podia continuar a ser, no que é fundamental, o mesmo de antes, se pusesse da minha parte todo o empenho possível em cada momento. Eu não podia, nem devia procurar apenas sentir-me cômodo ou menos contrariado possível entre as minhas 4 paredes, como se não pudesse fazer mais nada, como se já ninguém esperasse nada de mim. Se eu tivesse caído nesse raciocínio, eu teria condenado a minha vida ao perpétuo lamento. Ir pelo mundo com complexo de vítima, como que a provocar pena, seria pouco galhardo e um tanto falso, porque via com clareza que, tendo a cabeça sã, não havia razão para não a utilizar com proveito. De modo que o horizonte da minha vida continuou a estar onde sempre tinha estado, porque no que é fundamental, eu não tinha mudado. Que bonito, né? Um homem que perdeu todos os movimentos diz assim: no que é fundamental, eu não tinha mudado. No que é fundamental, você e eu podemos fazer muitas coisas grandes por Deus, podemos ser muito felizes, né? Sabemos agradecer e perguntar e pôr em prática, e perguntar o que eu posso fazer e atuar com responsabilidade naquilo que nós podemos, e podemos muito. Basta pensar nesses 4 campos, que foram alguns exemplos, né? E aí está o segredo da nossa felicidade, né? Como aqueles jardineiros japoneses que com 4 pedras e um pouquinho de terra fazem um jardim, né? A gente é algo assim também. Com a nossa vida, às vezes limitada, podemos fazer um belo jardim. E encontrar nessas boas obras esse tesouro do céu que podemos ir acumulando vivendo assim com fidelidade a Deus, né? E terminarmos e sermos muito felizes e terminarmos a nossa vida com essa plenitude, né, de existência, de quem está com a consciência tranquila porque quer fazer o bem em tudo, porque procura fazer o bem em tudo. Com certeza, Deus sempre está do nosso lado, vai nos ajudar. Nossa Senhora também nos intercede por nós para que nós percorramos esse caminho da responsabilidade e da felicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.